Jurassic World Rebirth tenta dar um novo fôlego à famosa franquia dos dinossauros. E o resultado é uma mistura de momentos empolgantes com tropeços previsíveis. Dirigido por Gareth Edwards, o filme impressiona pelo visual e pela tensão bem construída, mas esbarra em problemas de roteiro que impedem de chegar ao seu auge. Entre os pontos positivos, Edwards aposta em um tom mais sombrio e realista, lembrando o clima de Monsters e Godzilla. A fotografia transmite bem tanto a sensação sufocante da ilha, quanto a imponência dos dinossauros. A ideia de dinossauros geneticamente modificados, com toques de horror corporal, dá um ar mais ousado do que o típico filme de monstro. As cenas de ação são bem feitas, como a perseguição aquática com o Mosasaurus e a escalada do ninho do Quetzalcoatlus. Scarlett Johansson, como Zora Bennett, lidera um elenco que consegue dar humanidade em meio ao caos. No entanto, o roteiro cai em clichês do gênero. Personagens que estão lá só para morrer, vilões corporativos genéricos e uma trama científica mal desenvolvida. A ideia de extrair DNA para remédios cardíacos acaba funcionando mais como desculpa para uma aventura do que como algo realmente explorado. Algumas cenas perdem impacto por decisões pouco lógicas dos personagens, e às vezes o filme apela para sustos fáceis em vez de apostar no suspense de verdade. Bora conhecer a história? A história começa num laboratório onde, claro, alguém decidiu que mexer com genética é uma ótima ideia novamente. Cientistas ocupados montam híbridos de dinossauros, tentando estabilizar modificações como se isso fosse um hobby científico aceitável. O ambiente é tenso, e anúncios de segurança pipocam pela sala. Protocolos são recitados, mas estranhamente, todo mundo finge que isso garante algo. Williams e DeSanto se preparam para um procedimento importantíssimo até que surpresa. Nada funciona como nos slides, e a contenção falha. O T-Rex, criação que deveria ter ficado no rascunho mais agressivo do laboratório, escapa do seu confinamento. O lugar vira um filme de desastre em tempo real. Alarmes gritando, técnicos correndo como se houvesse promoção e as portas de segurança fazendo o importante favor de não colaborar. Williams e DeSanto ficam presos, batendo numa porta que não vai abrir. DeSanto acaba implorando por socorro enquanto a criatura se aproxima e então perde a vida de maneira brutal. Moral da cena? Sempre confie menos nos anúncios de segurança. Anos se passam e a trama volta para Zora Bennett, especialista em operações militares, andando por Nova York. A cidade tem um problema tão ridículo quanto trágico. Um braquiossauro idoso apelidado de Brontobilly está bloqueando o trânsito. Sim, o último saurópode na América do Norte decidiu passear pela cidade. Enquanto as autoridades tentam lidar com o absurdo urbano, Zora é abordada por Martin Krebs, o homem propaganda da Parker Genix, empresa com o tipo de reputação que inspira mais desconfiança que esperança. Krebs anuncia a grande promessa da companhia, paleodioxina, um medicamento derivado de dinossauros gigantes que supostamente previne doenças cardíacas por 20 anos. Solução milagrosa? Talvez. Problema logístico? Certeza, pois eles precisam de amostras de sangue e tecido de dinossauros vivos, e não dá para pedir pelo correio. Krebs explica que só 3 espécies têm as tais propriedades necessárias: o Mosasaurus no mar, o Titanossauros em terra e o Quetzalcoatlus no ar. Todos são enormes, vivem mais de 100 anos e, segundo ele, têm corações extraordinariamente eficientes. O detalhe é que essas 3 espécies só existem juntas numa ilha isolada perto do Equador. Basicamente o equivalente científico de um lugar marcado com a frase "não entre". Krebs oferece $10 milhões para Zora liderar a expedição. Ela hesita porque perdeu o amigo numa missão anterior. Mas dinheiro e a promessa de uma aposentadoria tranquila fazem a oferta parecer menos má e mais necessária. A equipe é montada com os perfis clássicos: Dr. Henry Loomis, paleontólogo apaixonado cujo museu está indo à falência e que vê na expedição sua última chance; o capitão Duncan Kincaid, encarregado do barco com sua tripulação francesa, e Leclerc; e Bob Atwater na segurança, que na prática em roteiros costuma significar possível vítima número 1. Enquanto isso, no mar, uma família tenta um passeio de veleiro que deveria ser tranquilo e vira pesadelo.
Reuben navega com as filhas Teresa e Isabela e o namorado de Teresa, Xavier. A ideia era uma última aventura antes da faculdade de Isabela. Mas o Mosasaurus surge e parte o barco ao meio. E Xavier quase se afoga preso entre destroços, mas consegue escapar por pouco. A família fica à deriva, Reuben ferido na perna, e a criatura ronda as águas como se fosse dona do lugar. Zora e a equipe captam o sinal de socorro e desviam quase 30 quilômetros para ajudar. Porque, convenhamos, a trama não anda sem um desvio dramático. E aí vem a surpresa. O Mosasaurus não está sozinho. Ele formou uma espécie de aliança com espinossauros aquáticos, um tipo de dinossauro terrestre que se adaptou ao mar. Juntos, caçam em equipe. Uma cena tão patética, quase como se tubarões e crocodilos tivessem virado sócios. Dr. Loomis, perdido no seu próprio entusiasmo, fica fascinado, pois pela primeira vez na história observa um tipo de mutualismo entre espécies de dinossauros. Para ele, é uma descoberta científica incrível. Para o resto do barco, significa que aquilo ficou bem mais perigoso. Na tentativa de coletar uma amostra de sangue do Mosasaurus, Zora se prende ao casco do barco e atira um dardo especial que coleta o sangue e se ejeta como um míssil com paraquedas para recuperação. Dá certo, mas não sem custo. Os espinossauros atacam e Bob Atwater e Nina morrem. O barco encalha em águas rasas onde o Mosasaurus não consegue seguir e todo mundo abandona a embarcação em estado de choque. Na ilha logo se percebe que não é um paraíso perdido, e sim o lugar dos experimentos mais errados já feitos. Este era um laboratório que criava híbridos e criaturas que os parques temáticos consideraram inadequadas demais para exibição. Quando esses testes deram errado, os responsáveis simplesmente largaram as criaturas lá, como se fossem móveis quebrados. 2 décadas se passam e esses seres mutantes evoluem, criando um ecossistema hostil e totalmente imprevisível. E agora, essa expedição precisa atravessar esse inferno verde para coletar as 2 amostras restantes, uma de um Titanosaurus e outra de um Quetzalcoatlus. A família náufraga faz sua parte dramática, encontrando uma criatura herbívora pequena que Isabela adota e batiza de Dolores. Dolores vira mascote, símbolo de esperança, e também um termômetro natural, já que o comportamento dela indica quando predadores estão por perto. Útil e fofo, exatamente o tipo de alívio emocional que roteiros gostam de colocar no meio do caos. A segunda fase da missão levou a equipe para o interior da ilha, onde se deparam com uma manada de titanossauros, criaturas terrestres do tamanho de prédios. A terceira amostra é a mais difícil. O Quetzalcoatlus, um pterossauro do tamanho de um pequeno avião, construiu seu ninho numa formação rochosa alta. A equipe precisa fazer rapel por um penhasco íngreme para alcançar os ovos sem danificá-los. Em um ato desesperado, Loomis consegue coletar a amostra final, quase morrendo no processo. A corda rasga, a tensão aumenta e ele só completa a missão segundos antes de ser puxado para a segurança. Herói relutante, cientista determinado e ainda com um trauma novo desbloqueado para contar depois. Enquanto isso, a família continua a busca por ajuda seguindo tubulações geotérmicas que esperam levá-los a uma instalação funcional. Eles encontram os restos de um complexo científico abandonado, com geradores ainda funcionando e um sistema de som bizarro que toca música automaticamente ao anoitecer, porque cientistas excêntricos e instalações abandonadas não estão completas sem trilha sonora. O complexo revela o que de fato havia acontecido. Laboratórios inteiros para a criação de híbridos, tanques de crescimento e provas de dezenas de espécies que foram criadas e depois largadas. O que eles observam ali é fascinante e horripilante ao mesmo tempo.
um memorial da ambição científica sem limites éticos. E então as duas histórias se encontram. A expedição de Zora alcança o mesmo complexo onde a família buscou refúgio e todos se reúnem. A tranquilidade dura pouco. Krebs mostra o que sempre esteve óbvio desde o começo: uma agenda própria. Ele já tentou eliminar Teresa empurrando-a do barco no primeiro ataque do Mosasaurus para reduzir testemunhas, e agora tenta retomar controle à força sacando uma arma. Enquanto ele se prova um clássico vilão empresarial falando bonito sobre salvar vidas, enquanto puxa um gatilho para salvar seus interesses, a noite traz o pior. As criaturas híbridas, maiores, mais agressivas e mais inteligentes do que dinossauros naturais, atacam o complexo. Se é que podemos chamar qualquer um desses dinossauros do filme de naturais. Krebs, que queria lucrar com tudo isso, e paga com a própria vida ao ser devorado por uma de suas criações. Uma ironia crua e merecida no cardápio do roteiro. No calor do ataque, Kincaid se sacrifica para salvar Isabella, atraindo as criaturas com sinalizadores e se expondo ao perigo. É um gesto puro de heroísmo, e no melhor estilo de filmes, ele faz o sacrifício dramático, que permite aos outros escapar por túneis subterrâneos até o oceano. A fuga final é caótica. Reuben, mesmo ferido, consegue ligar um motor em um barco de emergência enquanto as criaturas perseguem o grupo. Eles lutam, colaboram e finalmente vencem a corrida para sair da ilha. No clímax, Kincaid reaparece emergindo da água, gravemente ferido, mais vivo porque heróis costumam voltar para um último suspiro dramático. Os sobreviventes fogem, levando as 3 amostras que custaram tantas vidas. Zora e Loomis encaram uma decisão moral real. O que fazer com as amostras que podem salvar milhões? Loomis propõe compartilhar o material com a comunidade científica global para que o medicamento não vire exclusividade dos ricos. Zora concorda. A missão mercenária se transforma em ato de altruísmo. Eles retornam ao mundo com amostras, sombras do que passaram e dolores, junto com a pequena dinossaurinha que Isabella adotou como símbolo da conexão possível entre humanos e essas criaturas. E sim, a lição final é a que todo mundo já esperava. Se você sobreviver ao mexer com genética, pelo menos use a chance para fazer algo decente com o resultado.